Pessoal, se você se interessa por história, o que aconteceu hoje é de arrepiar e você vai aprender hoje sobre um dos episódios mais marcantes da história do mundo. Mas antes vou te falar que o presidente Zelensky da Ucrânia acaba de se dirigir via vídeo, fez um discurso para o parlamento inglês citando as palavras de Winston Churchill. E é muito interessante porque o último vídeo que eu fiz sobre a Ucrânia foi justamente fazendo paralelos entre o que está acontecendo hoje na Ucrânia e os eventos dos anos 30 na Europa. Então notem que o Zelensky também enxerga, e olha só ele como um político habilidoso, ele também está fazendo os paralelos e tentando evocar aquelas comparações que são pertinentes entre o que aconteceu naquela época e hoje. Vou te contar um pouco sobre a política do apaziguamento. Tá? Por coincidência, só revelando aqui, eu sou muito fã de história e muito fã de história da Segunda Guerra Mundial. Boa parte desses livros aqui, tem uma boa porrada de livro para lá e para cá, uma boa parte são livros da Segunda Guerra Mundial e por coincidência, esses dias antes de começar a guerra na Ucrânia, eu estava justamente lendo um livro chamado Apaziguamento, Appeasement. Appeasement foi um período na Inglaterra de 33 até 39, foi o período desde que Adolf Hitler subiu ao poder até começar a guerra. E basicamente, pessoal, nesse período tem um grande dilema, Então o que está por trás? Qual é a decisão que nós, enquanto seres humanos e nações, temos que tomar? Como é que a gente lida com guerra? Como é que a gente lida com agressores? Existe uma escola de pensamento que fala que não, se você quiser a paz, tem que desarmar todo mundo ficar bonzinho, abraçar a árvore e soltar paz e amor para os outros. E essa é basicamente a linha, com algumas nuances, que foi tomada pelos apaziguadores. É o cara que vê em 33 Adolf Hitler chegando ao poder, é o cara radical, o cara que organizava gangsters para ficar batendo nas pessoas na rua, é o cara que escreveu o livro Mein Kampf, Minha Luta, já desde o início, deixando muito claro no livro dele que ele quer fazer a conquista mundial, que ele entende que o mundo é dividido em raças, que tem raças superiores que tem que governar e raças inferiores que tem que ser escravizadas. Então esse é o cara que subiu ao poder na Alemanha. E aí você tinha duas escolas de pensamento. Você tinha os apaziguadores, liderados pelo Baldwin, que era o primeiro-ministro até 37, depois o Chamberlain, o famoso Neville Chamberlain, e por coincidência eu estou lendo exatamente sobre esse período, quando estoura a guerra na Ucrânia, e ontem, por coincidência também, não tão coincidência, eu assisti um filme excelente da Netflix, que eu recomendo a todos assistirem, é Munique. Munique é a história que eu vou relatar agora, não tem spoiler porque é um evento muito conhecido, mas vale a pena muito ver o filme Munique, que é um filme romanceado, tem alguns personagens menores que são fictícios, mas o ambiente, toda a politicagem, toda a diplomacia é muito real, com falas realmente ipsis literis do que os historiadores falam. E aí você tem esses apaziguadores que falam, cara, não, vamos dar para Hitler um pedacinho de carne aqui, outro ali, vamos cedendo, uma hora ele vai ficar feliz, não podemos ter guerra em hipótese alguma, tudo para não ter guerra, tudo para não ter guerra. E aí eles foram, enquanto eles tinham a faca e o queijo na mão, enquanto as democracias livres, o mundo livre, era muito mais forte que a Alemanha, foram cedendo. Então Hitler foi, uma a uma, ele foi violando os tratados que a Alemanha tinha, armando a Alemanha. Então tinha uma provisão do Tratado de Versalhes que obrigava a Alemanha a não passar de 100 mil homens no exército. Já em 34, no ano seguinte do poder de Hitler, ele já tinha ultrapassado isso de longe e estava armando e militarizando centenas de milhares de jovens alemães e treinando, inclusive, a juventude, desde 14, 15 anos para a guerra. E aí os aliados... Não, isso aqui os caras estão fazendo lá na Alemanha, não podemos interferir, vamos apaziguar, vamos fazer a paz. E aí Hitler era proibido de ter, por exemplo, bombardeios de guerra. Ele não podia fabricar aviões bombardeio. E ele começou, já em 35, já tinha um bom número de bombardeios. E os aliados... Não, deixa quieto. Ele não podia construir submarino e violou. Ele não podia militarizar a fronteira com a França. Ele não podia botar o exército dele na fronteira com a França. Ele foi lá e colocou. E aí o pessoal... Não, mas a gente vai fazer a guerra, são alemães ocupando a própria Alemanha. Então, um a um, Hitler foi violando todos os tratados, perseguindo opositores. No ano que ele subiu ao poder, ele já fez o primeiro campo de concentração. Ele já começou a colocar lá, não era só judeus, não, eram todos opositores do regime. A pessoa falou, não concordo com isso, prisão. Ah, não concordo com aquilo, prisão. E essa ditadura terrível, assim como você vê hoje na Rússia, não estou falando que Putin é Hitler, não estou falando que são diferentes, estou fazendo alguns paralelos. Que Putin está há 23 anos como um ditador da Rússia. Ele prende opositores, ele manda matar opositores. Não dá para comparar com Hitler, mas estamos falando de duas ditaduras.
E aí ele foi violando esses tratados e mostrando a cara dele e perseguindo minorias e oprimindo e mostrando o regime racista e promulgando leis racistas em que, por exemplo, judeu não pode estudar, judeu não pode trabalhar em tais profissões, as lojas têm que andar agora com uma estrela aqui identificando quem é da religião diferente da religião oficial, ou seja, começou a separar as pessoas e os países livres horrorizados. Oh, meu Deus, que malvado! Mas não podemos fazer nada, nem sanções econômicas, nem bloqueio, e Deus me livre guerra. Estava todo mundo traumatizado com a Primeira Guerra Mundial, queriam guerra de jeito nenhum. E por fim, em 1937, tem a crise na Áustria. Por tratado também a Alemanha não poderia invadir a Áustria. E Hitler, no começo de 1938, invade e ocupa a Áustria inteira. É um país de língua alemã também, assim como a Alemanha nazista. E aí eles fazem uma grande união aí dos reinos. Isso dá uma assustada no mundo livre, mas novamente não sei o que e tal. Chega a 1938, mais para o meio do ano, Adolf Hitler dá o seu primeiro movimento agressivo. Ele tem um vizinho chamado Tchecoslováquia, o país Tchecoslováquia, que hoje é dividido em República Tcheca e Eslováquia, não tem mais os dois juntos. A Tchecoslováquia era um pequeno país, bastante organizado, tinha um exército bastante forte para um país pequeno desse, com 1,5 milhão de soldados, e a fronteira com a Alemanha era toda cheia de montanhas e fortificações. Então a Tchecoslováquia, que não era boba, estava se armando, construiu fábrica de aviões muito fortes, tinha tanques, tinha um exército bem treinado e muitas fortificações, trincheiras, bunkers na fronteira com a Alemanha para proteger esse pequeno país, que tinha cerca de 11 milhões, 12 milhões de habitantes, contra a Alemanha que tinha lá 60, 70 milhões, né? 7 vezes maior. E aí que Hitler começa a se sentir um pouco mais forte, começa a botar as manguinhas de fora e dar seus chiliques. E ele começa a gritar contra a Tchecoslováquia. Por quê? Na região fronteiriça, olha só o paralelo com a Rússia de hoje. Na região fronteiriça entre a Tchecoslováquia e a Alemanha, assim como hoje entre Ucrânia e Rússia, tinha umas regiões lá chamadas Sudetos. Os Sudetos moravam a maioria alemães. Quem morava lá eram pessoas que nem eram da Alemanha, mas que falavam alemão. Não eram pessoas que faziam parte da Alemanha antes, mas eram pessoas que tinham língua alemã como língua nativa. E aí Hitler começou, olha o Putin em relação aos dois territórios lá da fronteira dele. Que fala, não, lá é a maioria russa, são os nossos cidadãos. A mesma ladainha. E aí Hitler começou a falar que esses alemães do Sudeto estão sendo muito maltratados, estão em risco de vida, porque esses tchecoslovacos malvados estão ameaçando, oprimindo os nossos alemães que estão lá na Tchecoslováquia. E aí Hitler falou, se vocês não me entregarem imediatamente os Sudetos, eu vou invadir e vou destruir esse país. Entregar o quê? Entregar a região fronteiriça, com a maior parte de recurso natural, com todo o potencial defensivo, o resto é tudo uma planície. Quer dizer, ele queria que entregasse as chaves e a porta de entrada da Tchecoslováquia. E aí começou a ameaçar e mobilizou o exército, botou na fronteira. Nesse momento os tchecos também se mobilizaram, ficaram lá na defensiva. E aí apelaram para os aliados da Tchecoslováquia, que era a França e a Inglaterra. Falaram, democracias, ó, eu tô aqui, Tchecoslováquia é uma pequena democracia, olha só, Ucrânia é uma pequena democracia. França e Inglaterra, as grandes democracias da Europa, unidas, e a Tchecoslováquia falando, olha, se vocês ajudarem a me defender, né, a gente lutar juntos, a gente consegue segurar os nazistas. Estamos falando de 1938. O exército nazista não era tão forte assim ainda em 1938 quanto foi no início da Segunda Guerra Mundial, em setembro de 1939. E estamos falando de um país extremamente bem organizado. Então, por um lado, os tchecos se defendendo nas suas fronteiras. Do outro lado, o exército francês, que ainda naquele momento era o maior da Europa. E a Inglaterra, com todo o seu poderio naval e econômico, juntos eles fariam frente e poderiam amedrontar Hitler. E um outro fato curioso, que só se soube depois da guerra, isso eles não tinham como adivinhar, mas havia muitos generais na Alemanha que estavam desgostosos com Hitler, não queriam guerra, não queriam mais uma guerra mundial. E estavam preparados, se Hitler desse a ordem para invadir a Tchecoslováquia, para fazer um golpe de Estado e tentar derrubar o ditador nazista. E outra curiosidade, até os russos estavam começando a ficar com medo de Hitler, a União Soviética, e ofereceram ajuda para a Tchecoslováquia. Então você teria um momento em que você teria Tchecoslováquia entrincheirada com 1,5 milhão de soldados, apoiado por trás dela pela Rússia, União Soviética. Do outro lado, França e Inglaterra sanduichando a Alemanha, um fronte muito, muito poderoso. A Itália neutra nessa época, também com medo de Hitler. A Itália não queria que Hitler ocupasse a Áustria, ou seja, está no meio do caminho entre a Alemanha e a Itália, tem a Áustria lá, então também o Mussolini se assustou, falou, vou ficar mais em cima do muro, não quero confusão, não estamos preparados para a guerra. Então você tinha uma possibilidade de ficar firme perante a agressão, firme perante os histéricos ditadores. E aí que entrou o Chamberlain e os seus apaziguadores, os seus passapano. Ele, desesperado... Não, nós precisamos evitar guerra a todo custo, guerra de jeito nenhum, não podemos...
ele se ofereceu para voar até a Alemanha, encontrar com Hitler, ele fez 2 reuniões com Hitler, e depois fizeram a tal da Conferência de Munique, que é o que esse filme tão interessante, tão bem feito, relata. Apesar de que o filme no final passa pano para o Chamberlain, e a história, a maioria esmagadora dos historiadores não faz esse passapano, vou explicar por que depois. E aí na conferência, olha só, vai lá Chamberlain, da Inglaterra, Daladier, da França, o primeiro-ministro da França, tá lá Adolf Hitler, Mussolini, ditador da Itália, e os tchecos, que são os caras sobre cujo país estão querendo retaliar, né? Estão discutindo retaliar e cortar em pedaços o país dos caras. Chega na conferência, os tchecos não são convidados para participar. Ou seja, os caras que são dono do país, que estão propondo dividir em pedaços, cortar o país dos caras, não podem participar. E o Chamberlain e o Daladier da França estão ok com isso, não, beleza, eles são meio brigões mesmo, eles vão tumultuar aqui o nosso clubinho dos países grandes, vamos tentar salvar a nossa pele e dane-se os tchecos. Os tchecos ficam no hotel, presos, sob guarda armada da SS alemã, né, dos nazistas, prendendo os embaixadores da Tchecoslováquia no hotel. Na conferência, tudo beleza, tal, e aí Hitler dá aqueles chiliques dele, fala, se não me entregar os Sudetos é guerra, e aí eles todos fazem um grande acordão, um grande passapano, e decidem entregar para Hitler todas as fronteiras da Tchecoslováquia, todas as montanhas, as trincheiras, os milhões de alemães que moram lá no Sudeto, passar isso tudo em 3 dias, sem dar um tiro. E no final, em troca de tudo isso, o que o Chamberlain consegue? Ele pega um pedacinho de papel, faz Hitler assinar, e Hitler dizendo, não, eu não tenho mais nenhuma demanda territorial, depois disso eu estou satisfeito, depois disso agora sim teremos a paz, e eu quero a paz com a Inglaterra. Ele assina um papelzinho, o Chamberlain volta com o rabo entre as pernas para Inglaterra, e famosamente ele fala aquele discurso, paz no nosso tempo, temos paz no nosso tempo. Começa a balançar o papelzinho e fala, eu tenho aqui um papel assinado por mim e por Herr Hitler, dizendo que nós teremos a paz. Pobre coitado, pobre coitado. Ai, cara, é um vídeo que envelheceu mal, galera. Envelheceu muito mal esse vídeo. Resultado, passa mais alguns meses, a Tchecoslováquia está desmoralizada, não tem sua fronteira, não tem nenhuma defesa possível, o resto do país é planície, a Polônia pega um pedaço dela, a Hungria pega outro pedaço, a Alemanha invade o resto da Tchecoslováquia, engole o país inteiro e deixa extremamente claro que ele é um mentiroso psicopata. E isso é exatamente o que o outro grupo sempre alertou. Eu falei que tinha os apaziguadores, liderados pelo Chamberlain, e do outro lado, claro, como vocês sabem bem, quem era o maior expoente de apontar na cara dos nazistas e chamar eles pelo nome verdadeiro, chamava-se Winston Churchill. Desde 1933 ele vinha alertando e falando, nós precisamos de uma aliança do mundo livre, nós precisamos nos rearmar, e a Inglaterra ficou desarmada durante esses anos todos, enquanto a Alemanha, metia a pau na corrida armamentícia, assim como a Rússia está super armada e hoje o resto da Europa, todo mundo desarmado, gastando 1,5% do PIB em defesa. Você sabia que os países europeus gastam menos de 2% do PIB em defesa? Naquela época era 6, 7%, né, para poder ter uma democracia capaz de se defender. E esse era Winston Churchill o tempo inteiro denunciando os abusos, apontando o dedo, cantando a bola de quem realmente seria Hitler. Chega no final da Conferência de Munique, ele fala a seguinte frase, entre a guerra e a desonra, vocês escolheram a desonra e terão a guerra. E é exatamente o que aconteceu. O filme termina lá com um papinho furado, mas no final tem aquele letreirinho que fala, não, Neville Chamberlain, com essa negociação de Munique, ganhou 1 ano para os aliados poderem se preparar melhor para a guerra. Ah, meu, vai te catar, caramba. Então a Inglaterra teve 1 ano para se armar, mas a Alemanha também ficou se armando. Então a Inglaterra e a França se armaram durante 1 ano, entre 38, a Conferência de Munique, até 39 estourar a guerra, e a Alemanha se armou muito mais, e na hora que teve a guerra, você já não tinha mais a Tchecoslováquia, porque ela tinha sido engolida, o exército dela tinha sido absorvido por Hitler, as fábricas de aviões dela, as indústrias da Tchecoslováquia tinham sido absorvidas por Hitler, e vários países que estavam neutros, ou estavam dispostos a enfrentar o nazismo, como por exemplo a União Soviética, já tinham pulado fora. Porque Stalin pensou que... caramba, esses ingleses e franceses são uns bunda mole e vai sobrar para lutar sozinho com Hitler, é melhor eu fazer um pacto com ele. E foi assim que foi feito. A União Soviética fez um pacto com os nazistas, concordaram em invadir a Polônia juntos, retalhar a Polônia, dividir em 2, e aí ficou Inglaterra e França sozinhos para lutar contra Hitler.
Claro que a pressão da opinião pública inglesa aumentou cada vez mais para trazer o Churchill para o governo, né? Pô, esse é o cara que avisou a gente o tempo inteiro, e o passapano tá aí, o Neville Chamberlain tá aí, o passapano, nós vamos ainda tentar a paz aqui, ali e tal. Enfim, a guerra estoura em setembro de 39, quando os nazistas invadem a Polônia, sempre com a mesma desculpinha, tá? Ai, tem alemães lá sendo humilhados, vamos salvar os nossos alemães. É a mesma coisa que o Putin fala em relação à Ucrânia, é igualzinho. Tem russos que são oprimidos pela Ucrânia. Oh, meu Deus, a Ucrânia é muito violenta e quer nos invadir. Um país que é 1/20 lá da Rússia vai querer invadir a Rússia. É papo furado. Ah, mas tem nazistas na Ucrânia, vamos lá tirar os nazistas. Cara, o presidente da Ucrânia é judeu, cara. Seria o primeiro judeu nazista. Você tá em Marte, cara, tá louco? E assim foi que Inglaterra e França se viram sozinhas para lutar contra a Alemanha nazista com o auge da sua força. Ela tinha ocupado a Polônia, ocupado a Tchecoslováquia, ocupado a Áustria, já estava aliada da Itália, que falou, melhor eu embarcar nesse bonde do Hitler aí, porque esse cara é o ganhador, eu não vou ficar neutro. E aí, claro, em maio de 40... a França é atravessada pelos tanques alemães. Em 30 dias a Alemanha fura as defesas da França, invade Bélgica, Holanda, França, põe a França na lona e a Inglaterra fica sozinha para lutar contra Hitler. E nesse momento Hitler se sente o grande vencedor e fala, acabou a guerra, eu vou conquistar a Europa, eu vou conquistar o mundo, a Inglaterra não tem como resistir sozinha contra mim, e muitos ingleses também estão na dúvida, né? Será que a gente faz um tratado de paz? Será que a gente enfia o rabo entre as pernas? E aí vem o famoso discurso de Winston Churchill. Ele tinha acabado de virar primeiro-ministro e ele faz o famoso discurso We shall never surrender. Nós jamais vamos nos render. E eles falam que vão lutar até o fim. Ele vai no parlamento e ele fala, nós vamos lutar nas praias, nos campos, nas montanhas, nos rios, na terra, no ar, aonde for, até o fim, e nós não vamos desistir até destruir essa ditadura asquerosa do nazismo. We shall fight in France. We shall fight on the seas and oceans. We shall fight with growing confidence and growing strength in the air. We shall defend our island, whatever the cost may be. We shall fight on the beaches. We shall fight on the landing grounds. We shall fight in the fields and in the streets. We shall fight in the hills. We shall never surrender! Não precisa nem dizer, é um dos discursos mais inspiradores de todos os tempos. Ele ajudou muito a motivar e unir a Inglaterra em torno dessa luta. Foi uma longa jornada. A Inglaterra ficou cerca de 1 ano e meio lutando sozinha contra a Alemanha, inicialmente no ar, né? Os alemães tentavam bombardear Londres, destruir a Inglaterra, enfim, é uma longa história aí. Se vocês gostarem, aliás, muito de Segunda Guerra Mundial, coloca comentários que eu posso contar outros episódios. Eu gosto muito disso, como vocês devem ter percebido. Mas esse discurso, o Zelensky, muito inteligentemente, fez agora, se dirigiu virtualmente ao parlamento inglês e ele falou as seguintes palavras. Senhores membros do parlamento, e eu vou repetir aqui palavras que esse parlamento escutou 80 anos atrás. E aí ele parafraseou, né, ele citou o discurso do Churchill, adaptado para a Ucrânia, né, nós vamos resistir nos rios, em tal rio, nós vamos lutar na terra, no ar, até a vitória. E aí os ingleses ficaram, né, imagina, relembraram dos tempos gloriosos de você enfrentar o mal, né? São tantas lições nisso, pessoal, porque você não precisa estar na guerra para lutar uma guerra contra o mal, sabe? Você tem tanta escolha. Os apaziguadores, eles escolheram fácil. Era fácil. Dá para Hitler mais um pedacinho. Foda-se a Tchecoslováquia, dá um pedaço. A gente vai lutar pela Tchecoslováquia, depois era a Polônia, depois era o outro, depois o outro. Quer dizer, se você não se levantar, olhar o mal de cara, apontar o dedo, se juntar às democracias livres, às pessoas livres, e você enfrentar o mal, ele vence. Já tem aquela famosa frase, né? Para que o mal vença, basta que os bons não façam nada. Se você ficar passivo diante do mal, o mal vence. E essa é a grande lição que a gente tem hoje. Tanto nas democracias unidas, fortes, bem armadas. Eu acho que agora é a hora,
né, de a Alemanha assumir o seu papel no mundo, a nova Alemanha, que não tem nada a ver com o nazismo, acabou. A Alemanha de hoje é o país menos nazista do mundo. Né? Se armar, ter capacidade de defesa, de boas alianças entre as democracias, expandir a OTAN, dizer não para os ditadores, dizer não para os Putin da vida, é isso que a gente precisa ter. E nós, nas nossas vidas, também identificar quais são as boas batalhas que a gente pode lutar e enfrentar o mal, olho no olho, dizendo não. Porque o mal só tem uma grande fonte de alimento para ele, que é o medo. Quando a gente não tem medo, a gente pode qualquer coisa. Se você gostou desse vídeo, siga o Ranking dos Políticos nas redes sociais.